Glória a Deus. Amém, aleluia, que bênção. Como já foi dito aqui, você está no lugar certo, na hora certa. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Já recebi a notícia que o som não está vazando, então você fica à vontade para realmente abrir a tua boca, porque onde o Espírito Santo de Deus está, aí é a liberdade. E é a liberdade que eu tenho em poder celebrar esta amizade, esta aliança com o pastor Rogério, com a pastora Angélica, com todos os seus filhos que estão chegando e crescendo. Que bênção. Quando eu conheci era em 3, agora já são em 5, aí ó. Crescei-vos e multiplicai-vos. Amém, glória a Deus. E nós vamos crescendo com os filhos naturais, com os filhos espirituais. Estão aqui comigo minha filha, também está aqui os filhos espirituais da Igreja Atos, que os amo e tenho tido esse prazer de cuidar. E eu tenho certeza que você tem sido bem cuidado nesta casa também, porque eu conheço esta família, uma família que vive no altar do Senhor. Estamos numa vigília, não é verdade? Eu sou do tempo de vigília raiz. Vigília raiz é que você vai para orar, que você vai para buscar na liberdade do Espírito. Quando eu cheguei aqui, vi essa galera cantando, louvando, adorando, falei, glória a Deus, é isso. Apesar que é tudo música nova, se eu fosse eu ministrar louvor, só ia cantar música de velho aqui. E aí queria saber se alguém ia cantar. Mas é assim que a gente faz, né? Vivendo cada estação, cada momento. E esta geração que nós estamos vivendo, é uma geração que está buscando esse tempo de adoração, de conexão com Deus. E a gente escuta muitas vezes falando, essa geração do mimimi, a geração Nutella, a geração... Se é, a culpa é da minha geração. Por quê? Porque na minha geração, nós tivemos que ralar muito, né? Trabalhar, o nosso sonho na minha época era ter uma casa, era ter um carro, chegar aos 18 anos, ter um carrão, sair andando por aí. Hoje, a geração de hoje é a geração do pertencimento. Não quer ter um carro, ela quer ter um aplicativo para usar o Uber e vai onde quer. Não quer ter uma casa, quer ter o Airbnb para você ir para qualquer lugar e desfrutar de uma casa que não é sua. Então, cada geração tem o seu meio de se comunicar. E tanto eu como o pastor Rogério e a pastora Angélica também, nós somos formados em comunicação. Não é verdade? E a geração de hoje quer comunicar, mas eu quero dizer algo para você. Deus, Ele quer se comunicar com você. E os discípulos naquela época também tinham essa necessidade. E eu estava ali louvando ao Senhor com o instrumento. E o Senhor colocou olha, a vigília é para orar. É para entender o poder da oração. E veio a oração do Pai Nosso no meu espírito. E quando apareceu uma frase aqui, falei, olha, testificou, é sobre isso mesmo. Se você quiser acompanhar, lá em Mateus capítulo 6, dando aí praticamente uma sequência àquilo que o pastor Rogério falou, sobre fechar a porta, sobre orar, você ter esse momento com Deus, é o momento que Jesus está falando sobre oração no capítulo 6, e continuando a ministração que iniciou com o pastor Rogério aqui, no verso 9, olha só o que Jesus fala para os seus discípulos, Mateus capítulo 6, verso 9, Deus abençoe. Boa, gostei. Mateus capítulo 6, verso 9. Vamos ler juntamente comigo, queridos? Vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, para por aí. Portanto, ore da seguinte forma: Pai Nosso. Diga bem forte. Mais uma vez. Quando Jesus falou isso, Ele quebrou um paradigma de milênios, de séculos. Porque os discípulos desejavam aprender a orar. Eles queriam. E conforme você vai lendo a Bíblia, você vai vendo vários formatos de oração. Você vê Abraão orando, falando com Deus, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Você vê Moisés orando, se posicionando também como intercessor. Você vê Elias orando uma pequena oração, trazendo um grande estrago no inferno. E aqui os discípulos, já entendendo que ao longo da Torá, do Pentateuco, do livro dos profetas, havia símbolos de oração, exemplos de oração, chega Jesus como mestre.
E no outro evangelista, ele menciona esse detalhe, que os discípulos chegam até Jesus e perguntam: mestre, nos ensina a orar. E aqui em Mateus ele já é bem sequencial, ele já fala, Jesus, portanto, ensinando a orar, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Quando ele fala no original, ao invés de Pai, ele fala aquela palavra que nós cantamos agora há pouco aqui. O que Jesus fala? Abba. Só que até então, por conta da religiosidade, por conta de traumas que eles tinham vivido, por se entregar à idolatria, a Baal, a Astarote, e serem entregues em cativeiro aos assírios, aos babilônicos, a Senaqueribe, eles ficaram traumatizados com isso. E passado ali as 70 semanas profetizadas por Jeremias, e Daniel entendeu a visão, começou a orar, falou: passou esse tempo, agora é hora de nós retornarmos desse cativeiro. Quando o povo retorna do cativeiro e tem toda aquela revolução espiritual com Esdras, com Neemias, eles nunca mais se desviaram, mas eles ficaram tão traumatizados que não se conectavam com Deus como Pai, como Abba, mas sim como o grande eu sou, como Yahvé, como El Shaddai. E esta barreira os distanciou de entenderem que eles eram filhos. Vire para quem está do seu lado e diga o seguinte: você é filho. Você está na reunião com o Pai, fala para Ele. E é uma palavra tão simples, Abba, que eu imagino que seja talvez uma das primeiras palavras que nós aprendemos a falar como espécie humana, porque é quase um balbuciar, uma conexão dos lábios. As primeiras palavras que uma criança fala, qual que é? Ou é mã, ou é pá, as duas é só abrir a boca, e qualquer som que sai vai ser essa palavra, Abba, pá, mã, porque é o início do linguajar daquele que é filho, que tem conexão com o Pai, que tem paternidade, que não é abandonado, que não é deixado para trás, que não está debaixo de uma orfandade. E se alguém está debaixo desse espírito aqui, eu cancelo agora em nome de Jesus. Aqui não tem nenhum abandonado, não tem nenhum que foi deixado para trás, não tem nenhum esquecido. Jesus prometeu: eu estou com vocês até o fim, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. Quem é filho aqui, diga glória a Deus. E quando ele ensina, ele fala Abba, eu acho que eles entraram em choque, eu acho que quase que eles caíram. Como é que é? Peraí, eu sou El Shaddai, aquele vingador, aquele que mata todo mundo, que destrói. Vocês são filhos. Quando vocês orarem, orem assim, diga Abba. As duas primeiras letras do alfabeto hebraico é Aleph e Bet. A palavra pai começa com essa primeira letra do alfabeto. A palavra filho, que é Ben, começa com a segunda letra do alfabeto. Então você percebe que a palavra pai conecta essas duas primeiras letras do alfabeto judaico, hebraico. O Aleph e Bet, por quê? Porque o pai e o filho sempre estão juntos. Toda vez que você vê na Bíblia Ben, Haddad, Ben, Benjamim, quer dizer filho de alguém. Então, o pai está perto do filho, nessa linguagem matricial de todas as linguagens da terra, vamos dizer assim, né? Essa linguagem que iniciou a Bíblia, que Moisés escreveu. Ele colocou a letra do pai perto da letra do filho. Você não vai ficar distante do pai, porque Jesus veio para quebrar toda a distância, todo o distanciamento, para quebrar o muro da inimizade, para conectar uma geração de filhos com o Pai. Então, não aceite quando falarem da sua geração. Sabe por quê? Porque você é uma geração que é curada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor, mas você não sabe dos meus traumas, você não sabe das minhas marcas, você não sabe da história que eu passei. Eu posso não saber, mas este Deus que é Pai, Ele conhece tudo. E o Salmo 139 é o salmo que nos conecta com aquele que nos criou e nos permite viver uma cura das marcas da destruição familiar, da falta de relacionamento, da baixaria que acontece nas casas hoje em dia.
Ah, pastor, na minha casa era assim, como que diz aquela palavra, aquele provérbio? Escreveu, não leu, o pau comeu. Não sei quem foi criado abaixo da cinta, a educação era no chinelo, era assim. Chinelo com transmissão com localizador, você virava a esquina, o chinelo virava a esquina atrás de você. Não é? Mas estamos aqui, sobrevivemos. Não é? Nós sobrevivemos, estamos aqui. O importante é que hoje este pai não está aqui para maciar o seu ego. Ele está aqui porque o pai continua corrigindo o filho que ama. E o Salmo 139 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau. E quando você percebe que ele fala, ó, me faz andar por um caminho que é eterno. Ele nos conhece desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. De forma misteriosa, entreteceste-me. Quando eu estava ainda no seio, no ventre da minha mãe. Porque desde aquele momento da concepção, Deus já tinha um projeto poderoso para você. Deus já tem realmente um projeto poderoso para que você viva ministerialmente, para que você viva em família, para que você ocupe os espaços desta terra como filho. Porque ser filho de Deus não quer dizer que eu vou viver debaixo de uma estrutura religiosa a vida toda, porque Jesus está aqui, está quebrando a estrutura religiosa, está quebrando os traumas religiosos. Então você, como filho, veio aqui para buscar, veio aqui para orar, e vigília tem que ter propósito. Você clama ao Senhor para que Ele revele propósito na sua vida, e onde quer que você seja enviado, você vá como filho representando este reino, porque é isso que Ele fala. Mateus 6, verso 9 diz: Pai nosso que estás aonde? No céu. Porque aqui nessa dimensão espiritual é onde que nós reconhecemos e recebemos a nossa adoção. Pai nosso que estás no céu. O Senhor está numa dimensão que eu não estou. Só que você consegue acessar essa dimensão. Você consegue acessar essa dimensão espiritual. Estamos aqui acessando uma dimensão espiritual, não é? Por que eu estou falando de dimensão espiritual? Quando eu falo do céu, na nossa cabeça vem essa impressão, né? Essa do céuzinho azul que você pinta lá na escola, uma nuvem branca, formato de algodão. Aí você pensa que Deus está sentado naquela nuvem de algodão, sentado no trono com aquela barba branca. Não, isso aí é uma concepção que está na nossa mente. Só que quando toda vez você vê a palavra céu na Bíblia, traduz como dimensão espiritual. Porque Efésios nos ensina isso, que nós estamos acessando esta dimensão espiritual em Cristo Jesus. Efésios 1:3 diz o quê? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, há uma dimensão espiritual que nós acessamos. Nós estamos em Cristo Jesus como igreja nesta dimensão espiritual. É para esta dimensão espiritual que nós vamos quando tudo acabar aqui. Mas hoje nós já temos acesso a esta dimensão espiritual, porque nós somos seres sobrenaturais. Esta vigília é uma reunião sobrenatural. Quando Daniel orava, ele estava acessando a dimensão espiritual, não fazia noção que estava travando uma guerra espiritual. Quando esses levitas estavam adorando e louvando aqui, estava acessando uma dimensão espiritual, e não apenas eles estavam louvando e adorando, mas anjos estavam cantando juntamente conosco. Então por isso, quando Daniel começou a orar, e ele orou 21 dias, e o anjo veio trazer a resposta para ele, o que aquele anjo disse para ele? Daniel, você é amado, e desde o primeiro dia que eu saí para te dar a resposta. Mas o que aconteceu ali em Daniel? Só que o príncipe da Pérsia me impediu. Ou seja, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, estas hostes espirituais do mal, que atuam nessa dimensão espiritual. Então quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, estamos orando uma dimensão que é espiritual. Quem está entendendo, diga eu estou. Coloca aí na tela, por favor, Apocalipse. Eu vou ter que ser, só para dar uma pincelada aqui do Pai Nosso, tá, queridos? Mas nós vamos orar ainda hoje. Apocalipse capítulo 5, verso 8.
Só para você entender o que acontece quando você está orando, tá? Quando o cordeiro recebeu o livro, naquela dimensão espiritual, João, o apóstolo, foi levado a uma dimensão espiritual com as suas visões e começou a enxergar elementos lá dessa dimensão espiritual. Só que, para ele explicar para quem está ouvindo, o comunicador, quando ele traz uma mensagem para o receptor, ele leva em conta a visão de mundo desse receptor, então tem que trazer elementos que este receptor vai entender. Quando ele vê lá os mísseis desse século, essa palavra não existia na época dele. Por isso que ele fala, estou vendo estrela caindo do céu. Você acha que alguém entendeu alguma coisa? Estou vendo mísseis vindo aí, o Tomahawk, estou vendo ali ogiva nuclear caindo nas ilhas. Não existiam essas palavras. Então ele tem que falar, estou vendo a ilha desaparecendo e subindo como fosse um livro, que é um rolo, que é o formato da bomba nuclear, subindo no céu. Estou vendo estrela caindo, na verdade estava vendo isso. Então aqui, quando ele está vendo esses seres nessa dimensão espiritual, ele usa palavras para que a gente possa entender. Então ele diz, o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias do quê? De incenso, que são as orações do povo santo. Quem é povo santo aqui? Diga amém. Então a tua oração chega nessa dimensão espiritual. Aleluia. Agora vamos trocar 5:8 para 8:5. Vamos lá. Vai para o Apocalipse capítulo 8. Verso 5. E o anjo tomou incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Lembra que tinha aquele incensário que nós acabamos de ler? Então olha só. Vamos lá ao começo do capítulo. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, foram dadas as 7 trombetas, veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso, para pôr com o quê? Com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Ou seja, eu oro, Pai nosso que estás no céu, porque para lá que está indo a minha oração, para essa dimensão espiritual, e esta oração não é esquecida, mas abastece essa dimensão espiritual, só que ela não fica lá, assim como a palavra de Deus, ela vem sobre nós, e não volta vazia, porque traz um resultado, a nossa oração também sobe para o céu, e não volta vazia. E aí, verso 4, a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Agora sim, verso 5, o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, e lançou sobre a, ou seja, volta para cá a tua oração tem resposta. Quando você ora para o teu pai, você está acessando a dimensão espiritual, você vai ter resposta, e esta resposta volta para a terra. E João viu esta resposta descendo em forma de vozes, de trovão, de relâmpago, de terremoto, de tudo quanto é coisa que traz mudança de cenário. As vozes que vêm do céu vai trazer conselho para a tua vida. Trovões, relâmpago e terremoto, não deixe o lugar da mesma forma, porque muda os cenários. Eu quero te dizer que a tua oração vai transformar os cenários em nome de Jesus. Que cenário é esse? Eu não sei, você que vai clamar. Talvez é o cenário de estar destruído dentro da sua casa, talvez é o cenário da tua vida financeira, eu não sei. Talvez é um cenário da falta de criatividade para se projetar para um futuro novo, para um destino que Deus quer entregar para você, mas você não consegue enxergar caminhos. Ora e clama, porque vai vir voz, trovão, relâmpago, terremoto, e vai mudar todos os cenários em nome de Jesus. Diga assim para o teu irmão: as tuas orações irão mudar cenários. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando a orar, e está dizendo: Pai nosso, Abba, que estás no céu, nessa dimensão espiritual, santificado seja o teu nome. Na nossa estrutura de oração não pode faltar adoração. Aleluia. Tem adorador aqui nesta noite? Diga amém. Tem adorador que está com sono nessa noite? Diga glória a Deus. Vai acordar agora em nome de Jesus.
Porque o adorador ele fica atento e acordado. E ele diz: santificado seja o teu nome. Por quê? Porque eu reconheço que este nome tem identidade. Estou falando do Pai, e o nome do Pai é santificado, porque eu vivo a identidade que está nesse nome. Moisés queria trazer uma resposta, um feedback para Faraó, falando: tudo bem, eu vou para uma terra que tem Deus que com cabeça de cachorro, o boi é Deus, o rio é endeusado. Que nome que eu vou falar? Aí fala que é o grande eu sou. Só que ao longo da jornada, da história e da vida de Moisés, ele foi reconhecendo a identidade do nome de Deus. E nós somos o povo que carregamos essa identidade. Porque se você acha que você está fraco, o Senhor se apresenta diante de você como grande El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E quando você está com dores, eu sei que tem nessa igreja intercessor, que crê no milagre, que ora para que o milagre aconteça, que quando o irmão está doente, que está lá no hospital, você faz questão de ir lá visitar, e quando você não consegue ir, você dobra os teus joelhos e ora. Se você lembrar de alguém aqui nesta noite, hoje é dia de você orar. E eu quero primeiro reservar 21 minutos de oração com vocês hoje aqui, porque 21 para mim representa a vitória sobre a resistência, como Daniel venceu toda a resistência. E olha só que interessante, aí você vai clamar a identidade deste nome que é santificado, do Jeová Rafa, o Senhor que te cura. Ah, mas eu estou enfrentando guerras. Lembre-se que você tem o Jeová Nissi, que é a tua bandeira, que mostra de que o povo que você é. Ah, mas em minha situação financeira, as questões que eu estou precisando no amanhã, não fique ansioso, porque você tem o Jeová Jireh sobre a tua vida, o Senhor proverá. E você começa a perceber que o nome do Senhor tem identidade, e Ele quer entregar uma identidade espiritual para você, não atrelada ao seu nome, porque talvez alguém foi criado aqui, foi colocado o nome Maria de Fátima por causa de uma santa, por exemplo. Não estou falando deste nome de nascimento, mas o teu nome espiritual já está escrito lá na glória. Havia um livro que o Jimmy Swaggart entregava nos anos 80, há um novo nome lá na glória. É verdade, Apocalipse diz isso, que você vai receber uma pedra branca que estará o seu novo nome, e vai também ter o nome de Cristo. Você tem uma identidade espiritual. Se você crê nessa palavra, erga as tuas mãos aos céus e diga assim: eu tenho uma identidade espiritual. Este mundo não vai saber, mas no mundo espiritual, essa identidade é revelada e ativada em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dele? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque por causa dessa identidade espiritual, você é conhecido na dimensão espiritual. Ah, eu queria ser famoso. Você pode ser famoso, vai orar. Você vai ficar famoso no mundo espiritual. Tinha uns cabras lá no livro de Atos que queriam ser famosos na terra, e queria viver no embalo da fama dos outros, e queria expulsar demônio no nome de Jesus que Paulo pregava, não é? No embalo da fama do outro. Só que Paulo, ele era conhecido no inferno, e os demônios falaram: Paulo eu conheço, esse cara é famoso. Por que é você? Você está aí assistindo Big Brother sem parar, em vez de ir para a igreja que vai ver o final do campeonato? Você eu não conheço não. Aliás, você não está nem dando trabalho para a gente. E aí o que acontece? Leva paulada do inferno. Saíram envergonhados, despidos, porque não tinham cobertura, porque não eram conhecidos no mundo espiritual. Hoje você vai começar a ficar conhecido no mundo espiritual. Aleluia. Hoje você vai começar a ficar conhecido no mundo espiritual. Glória a Deus. E este nome que é santificado no céu e na terra, traz sobre nós, eu vou parar por aqui, está na metade do Pai Nosso, aquilo que está no verso 10, venha o teu reino, traz sobre nós um governo. Diga comigo: venha o teu reino. Mais uma vez, venha o teu. Aquele profeta e mestre que infelizmente perdeu a vida, mas deixou um legado maravilhoso,
Murdoch, Miles Murdoch. Ele morreu com toda a sua família num acidente de avião. Ele falou uma vez numa pregação dele, que a Bíblia é um livro sobre um reino, sobre um rei e sobre seus súditos. E é verdade, porque nós fomos chamados para estabelecer o governo do céu, desta dimensão espiritual, na terra. Porque no governo do céu, a ética é diferente daqui. No governo do céu, não tem corrupção como tem aqui. No governo do céu, os juízes não se vendem como são vendidos aqui. E este é o ano profético que temos vivido em nossa igreja, o ano profético do governo. E temos aprendido isso ao longo deste ano. E não é coincidência, mas sim cristocidência, que nós estamos hoje aqui, porque eu creio que um portal espiritual está se abrindo por conta de um Purim, de um povo santo que está vivendo hoje. Sabia disso? Sabia, né? Mas nós não lembrávamos disso, mas hoje estamos nessa dimensão espiritual, acessando o portal do Purim, da liberação do perdão, da entrega de presentes, um tempo de receber presentes. Eu estou profetizando como profeta aqui, que você vai presentear outros, e vai presentear pessoas que não podem te dar nada de volta, porque foi isso que aconteceu no Purim, e por conta disso você vai acessar uma bênção, a bênção da colheita, por viver este dom de entregar sem querer nada de volta. Vamos acessar esta dimensão hoje, porque Israel é o relógio de Deus, e o Senhor quer nos entregar um governo. Eu não sei para qual área você vai ser enviado para governar, mas talvez você pode começar governando sobre si mesmo, porque o homem que não governa a si mesmo é semelhante a uma cidade sem muros, vulnerável. Ei, começa a governar a sua língua, começa a governar os teus pensamentos, esses pensamentos do espírito vingativo. Começa a governar, porque o Senhor quer te levar para patamares superiores, para degraus superiores, para governar em áreas desta sociedade, que você pode estabelecer o reino lá. Venha o teu reino, Senhor, traz sobre nós este governo, que deste lugar nesta noite saia pessoas para governar no direito, na área judiciária desta terra, que aqui deste lugar, mesmo estando em poucos, saiam pessoas daqui para governar na área do entretenimento, ou na área da saúde, ou na política desta cidade, que se tornem vereadores, prefeitos, governadores, não sei, mas lá na frente nós vamos lembrar desta reunião, desta vigília da noite do Purim, que o reino do Senhor está sendo estabelecido hoje. Amém. Governar ministerialmente, multiplicar aí no seu ministério. Chegou este tempo para que o reino do Senhor venha sobre nós. E eu quero te desafiar a orar, a governar até sobre a sua oração. Você vai perceber que nós vamos orar 21 minutos, você nem vai ver o que vai acontecer aqui. Porque se você pega 21 minutos e divide por 7, dá 3 grupos de 3 minutos. E eu quero conduzir vocês, durante esses 20 minutos, se você quiser orar de joelho ou em pé, com seu irmão, mas nós vamos orar assim. Será que o irmão está no PowerPoint? Você consegue escrever, se eu falar alguma coisa para você numa tela aí rapidamente ou não? É possível? Então, coloca aí 7 pontos aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos orar 3 minutos em cada um desses pontos. E aí vamos deixar um pedestal aqui de microfone, porque durante esses 3 minutos vocês mesmos vão poder subir aqui, orar, ou aqui embaixo, aquilo que o pastor achar melhor. Nós vamos orar nestes pontos. Os primeiros 3 minutos, você vai orar por você mesmo, pedindo perdão dos seus pecados. Você vai agradecer ao Senhor, vai louvar e vai adorar ao Senhor. Nos 3 primeiros minutos, são os 3 primeiros minutos de limpeza e de conexão com Deus. Você agradece, louva e adora. Tem diferença em gratidão, louvar e adorar. Você agradece ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Você louva ao Senhor pelas grandezas que Ele faz na terra. Você adora ao Senhor por aquilo que Ele é. Mas antes de você fazer essas etapas, você se purifica diante do Senhor, pedindo perdão, clamando pelo sangue, acessando a graça. Nos 3 minutos seguintes, você vai entrar no período de intercessão. Você vai orar pela sua casa,
pela sua família, pelos seus familiares, e você vai dizer o nome deles, se possível. Fale o nome deles, coloca diante do Senhor, em nome de Jesus. Então, quando você orar nesses 3 minutos seguintes, pela tua casa, você vai orar primeiramente por você, pelos teus pedidos, depois você vai orar pela sua família, depois você vai orar pelos seus familiares. É o ponto 2, está anotando aí, meu irmão? Então, ponto 1, você ora por você. Ponto 2, entre em intercessão e ora pela família. Ponto 3, você vai orar pela sua igreja. Vai orar pelos seus líderes espirituais, pelos departamentos, para que haja crescimento, para que haja avanço, para que haja multiplicação, para que a igreja se consolide nesta terra. Então, no terceiro ponto, você vai orar pela igreja. No quarto ponto, você vai orar por outras igrejas, por todas as igrejas que você fez parte. Você vai liberar perdão para o pastor que você achou que te chateou por algum motivo. Você vai orar por ele, abençoando a vida dele. Vai abençoar os ministérios que você passou. Você vai orar pela igreja no Brasil. Você vai orar por esta terra para que a igreja se estabeleça. E você vai, se possível, fale o nome dos ministérios, fale o nome das igrejas, fale o nome de pastores. Ore também por missionários que são enviados. Então, já falei que você vai orar por você. Vai orar pelas famílias e familiares. Você vai orar pela igreja que você faz parte, pelos ministérios, pelos líderes. Você vai orar pelas igrejas do Brasil, e pelas igrejas que você passou, pelos pastores que você passou. Em quinto lugar, você vai orar pela cidade que você está morando hoje. Talvez tenha gente em outras cidades aqui. Pela sua cidade, abençoando a sua cidade. E identifique situações repetitivas no seu bairro. Por exemplo, no nosso bairro tem um cenário muito grande de orfandade, famílias desconectadas, pais que morreram, pais que foram embora e nunca mais voltaram, mães que abandonaram seus filhos, filhos que são criados na rua. É uma malignidade que identificamos em nosso bairro. Então, se nós formos orar para o nosso bairro, nós vamos denunciar essa orfandade e declarar que o espírito de adoção caia sobre o nosso bairro, nossa cidade. Então você vai orar pela tua cidade. E também vai orar pelo teu estado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor do seu estado, declarando o senhorio de Jesus. E também você vai orar para que o Brasil seja marcado por um tempo de salvação, de libertação, de prosperidade, que caia por terra todo o governo de corrupção, que os caminhos sejam trazidos de volta à vontade de Deus, para que o povo ande em paz, para que aqueles que são do Senhor possam governar. Você vai orar pelo Brasil. Em sexto lugar, você vai entrar em guerra espiritual. Aí é só para bater no inferno. Você vai identificar espíritos demoníacos, vai repreender, porque Jesus falou: esses sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Já expulsou demônio alguma vez hoje? Já expulsou demônio esse mês? Já expulsou algum demônio esse ano? Você vai ter que expulsar. Isso é para quem é filho. Não falei que aba é para quem é filho? Esses sinais seguirão aqueles que creem. Então é um momento de autoridade. E no último ponto, que é o sétimo ponto, você vai orar apenas a palavra e vai tomar posse e orar na primeira pessoa. Por exemplo, Salmo 23, muito conhecido: Senhor, Tu és o meu pastor, por isso eu não tenho falta de nada. O Senhor me faz andar em verdes pastos, o Senhor me guia às águas tranquilas e verdejantes, guia-me às Aí você vai orar na primeira pessoa. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Vai orar apenas a palavra. E nós vamos encerrar esse tempo de 21 minutos clamando e orando. Pode passar um tempinho, pastor? Pode passar um tempinho que não vai acabar 11. E aí você vai aprender a orar 21 minutos com qualidade. Porque às vezes você, Senhor, eu quero aprender a orar, eu quero orar. Você dobra o joelho, ora, passou 3 minutos. Meu Deus, não tem mais nada para falar. Não é isso que acontece? Ou você ora, já está dormindo. Hoje eu vou orar 1 hora, dá 10 minutos. Meu Deus, e agora? Que eu vou falar o quê? Então estou te ensinando a organizar a sua oração. Depois você pode pegar essa organização de 21 minutos e estender, fazer 1 hora de oração. É possível fazer com essa mesma concepção, orar durante 1 hora. E você vai poder responder aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: nem 1 hora pudesses velar comigo, você vai ter orado 1 hora com o Senhor.